As cores de olhos mais raras em humanos. Você sabe quais são as 10 cores de olhos mais raras do mundo? Muitas pessoas afirmam que os olhos são a primeira coisa que reparam em alguém. Mas o que aconteceria se você fizesse contato visual com alguém que tem estranhos olhos vermelhos, violetas ou mesmo olhos sem íris? Você está pronto para descobrir um novo mundo de olhos com cores extravagantes e nada comuns? Azul. De acordo com estudos da professora Hans Heiberg, olhos azuis têm origem em uma única pessoa vinda do Mar Negro, que sofreu uma mutação genética entre os anos 6.000 e 10.000. Depois, esta mutação se espalhou pela Europa, América do Norte e Oceania. A cor azul é basicamente estrutural. Isso significa que o olho, na verdade, não possui pigmentação e a cor azul é causada por um efeito físico, que é produzido pela luz azul. Incrível, não é? Os olhos azuis também não têm colágeno e a tonalidade depende da quantidade de luz que está dispersa no olho, um processo conhecido como o efeito Tyndall. Apenas 8% da população, mas especificamente 600 milhões de pessoas, têm olhos azuis. Então, se você é uma dessas pessoas, pode se considerar alguém de sorte. Embora você tenha que se cuidar, já que por não possuir pigmentação, eles são mais sensíveis à luz do sol. Avelã. Não confunda esta cor com olhos escuros. Esse tom estranho está entre verde e marrom, que também não deve ser confundido com heterocromia. Não há uma explicação genética clara do que produz essa cor incomum. No entanto, há muitas teorias. De acordo com o Dr. Matthew Leach, da Universidade de Austrália do Sul, a mistura entre verde e marrom acontece por causa de substâncias que podem ser encontradas no fluxo de sangue em consequência de uma instabilidade no fígado, e algo que apoia essa teoria é que as pessoas com esta cor de olhos sofrem de problemas estomacais. Outra explicação proposta por Barry Starr, geneticista da Universidade de Stanford, é que um gene age acima dos outros e isso produz mais melanina. Essa cor é confundida com o castanho, que é a cor mais predominante em todo o mundo, já que 50% da população possui olhos castanhos. Quem sabe talvez você tenha o olho cor de avelã, mas não percebeu ainda. Então é melhor você correr para um espelho e confirmar. Verde. Apenas 2% da população pode ter este tipo de olhos, e as mulheres são as que geralmente possuem esse tom. Embora possa ser qualificada como uma cor difícil de encontrar, em países europeus como a Hungria ou a Irlanda, não é esse o caso, porque 20% dos homens e 80% das mulheres têm olhos verdes. O tom verde aparece devido aos baixos níveis de melanina, que resulta em um olho azul e excesso de lipocromo, que dá um tom amarelado e juntos dão uma cor verde peculiar. De acordo com estudos feitos pela corporação Impulse em Los Angeles, a maior parte das pessoas dos Estados Unidos da América considera olhos verdes sexy e também afirmam que gostariam de mudar a cor de seus olhos para verde. O que você acha? Você considera os olhos verdes atraentes ou prefere outra cor? Âmbar. É também chamado de olhos cor de mel e podem mudar de amarelado a dourado, alaranjado ou acobreado, e podem ser encontrados entre olhos cor de avelã e verdes. Eles também são conhecidos como olhos de lobo, porque a íris desses animais possui o tom amarelo. Não há uma explicação genética para esta coloração incomum. Ainda mais sabe-se que o pigmento que produz essa cor, lipocromo, está presente na cor verde dos olhos, pois é responsável pelo tom amarelado nas colorações. Muitas vezes os olhos de cor âmbar são confundidos com heterocromia central, quando você pode ver um anel de outra cor ao redor da pupila, que é diferente da íris. Se você quiser identificar uma pessoa com olhos de lobo, você deve levar em conta que a cor âmbar está presente em toda a íris e não apenas em alguma parte do olho. Esta tonalidade é encontrada na Europa em países como a Romênia, França, Espanha, Suécia, Itália ou Eslovênia. Embora podemos encontrá-los também em pessoas do Brasil e Ásia. Prata. Prata provavelmente é uma das cores mais difíceis de acreditar que realmente existe.
Olhos prateados são uma realidade, e embora sejam semelhantes aos olhos azuis do ponto de vista genético, eles têm tons diferentes. Esta cor em olhos acontece por causa de um curioso efeito. Quase a mesma coisa que acontece com os olhos azuis acontece aqui. A luz impacta diretamente com o olho e dá cores azuis como resultado. Mas nos olhos prateados há uma camada fina de melanina na íris, que não permite que a luz entre totalmente, produzindo esta cor acinzentada. Alguns cientistas afirmam que esta fina camada funciona como um regulador de luz, fazendo a aparência da cor azul mais escura. Esta cor é apenas possível se você tiver o gene OCA2, que determina a cor azul. É provável que você já tenha visto bebês com os olhos prateados, mas geralmente essa cor não se mantém porque tende a mudar ao longo dos anos. Isso acontece porque as células que produzem melanina nos bebês são ainda imaturas. Mas quando o bebê cresce mais, essas células começam a ser produzidas nos olhos. Preto. Esses olhos são caracterizados por uma íris escura, quase impossível de diferenciar da pupila. Olhos negros são incomuns e apenas aproximadamente 1% da população os tem. É frequentemente encontrado em africanos, asiáticos e também em indígenas americanos, mas em menor proporção. Porém, outra razão para alguém ter olhos negros é uma condição rara chamada anirídea, que significa sem íris, o que provoca a ausência da íris em ambos os olhos. Esta condição não é comum porque afeta apenas 1 em cada 80 mil pessoas, podendo ser hereditária ou aparecer do nada. Não entenda isso errado, pois a condição não tem nenhum benefício e pode causar a perda de visão, fotofobia, anomalias genéticas e insuficiência renal. Infelizmente, não há cura para anirídea. Violeta. Por ser uma cor incomum, lendas urbanas tentam explicar a origem desta cor nos olhos. Uma delas é a Síndrome de Alexandria. Essa lenda conta a história de Alexandria Agostinho, que nasceu em Londres em 1329 com olhos azuis. Porém, aos poucos, eles estavam mudando para uma cor violeta. Isso assustou a família, porque eles pensaram que era causado por uma bruxa e a levaram ao padre. Ele imediatamente explicou que esta cor não foi causada por um feitiço, mas talvez a garota tivesse uma conexão com um grupo de pessoas chamadas os espirituais, que vieram do Egito e que também tinham a cor dos olhos violeta. De acordo com o padre, eles têm essa cor nos olhos por causa de uma luz misteriosa que os impactou durante a noite, deixando-os assim, com uma pele muito branca e os olhos violetas. Desde aquele momento, a menina foi considerada especial. Além dessa lenda, essa cor é comum em pessoas com albinismo, pois é um produto da falta de melanina e da mistura de tons de vermelho e azul. No entanto, há pessoas tão normais quanto que têm esta cor impressionante e hipnotizante em seus olhos, como Elizabeth Taylor. Heterocromia. Olhos de cores incomuns chamam a atenção, mas pode ser ainda mais raro ver uma pessoa com olhos de diferentes cores. Este fenômeno é conhecido como heterocromia da íris e é tão incomum que apenas 11 em cada 1000 pessoas nos Estados Unidos sofrem desta condição. Existem dois tipos de heterocromia: a essencial e a adquirida. A primeira é apresentada desde que a pessoa nasce, o que significa que é genético. O segundo acontece quando uma das cores muda devido ao fator externo, como o contato de a íris com ferro, glaucoma ou patologias ópticas. A heterocromia afeta apenas um olho e não põe a vida da pessoa em risco. Existem celebridades com essa estranha patologia e talvez você já os tenha visto, mas não percebeu esta condição. Aqui temos uma lista com alguns para que você possa ver o olhar impactante deles. David Bowie tinha heterocromia total, o que significa que ele tinha um olho de uma cor diferente em cada lado. O ator que interpretou o Superman, Henry Cavill e Jane Seymour, também conhecido como Dr. Kim, também possuem esta condição parcialmente, porque apenas uma fração da íris é de uma cor diferente. Vermelho. Vampiros podem não existir,
mas ao menos os olhos vermelhos que os caracterizam existem. Eles fazem parte de aproximadamente 0,3% da população que tem uma íris dessa cor, principalmente pessoas albinas, pois sua pele branca destaca os olhos vermelhos. Além dos olhos vermelhos, pessoas com albinismo tendem a ter os olhos de cor rosa ou violeta, dependendo da composição da íris. Isso ocorre porque eles crescem sem melanina e quando a luz atravessa seus olhos, os vasos sanguíneos do globo ocular são refletidos. É praticamente como se você pudesse olhar através de seus olhos. Apesar do fato de que isso pode ser considerado interessante, pessoas com essa condição tendem a sofrer de fotofobia, estrabismo, miopia e astigmatismo. Acredite ou não, essa cor virou tendência nestes últimos anos por causa dos vampiros de filmes como Crepúsculo e outros personagens de desenhos e animes. Por isso, empresas de lentes de contato têm se dedicado tanto para fazer cores inimagináveis de lentes de contato. Heterocromia central, um tipo de heterocromia que é também conhecido como olhos de gato e pode ser considerada ainda mais rara que a citada anteriormente. Se apresenta quando a pupila de uma pessoa tem baixo teor de melanina e manifesta-se com cores diferentes na mesma íris. Assim é formado um anel interior e um exterior ao redor da íris, sendo o exterior a cor real do olho. Isso pode ser apresentado em ambos os olhos ou apenas um olho. Outra coisa que causa isso é lesão ocular, quimerismo genético ou mosaicismo. Essa cor é realmente única. O que você achou deste top? Não se esqueça de nos dizer qual cor você gostaria de ter em seus olhos, nem que fosse pelo menos em uma lente de contato. Adoraríamos saber sua opinião. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhá-lo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!